Glória a Deus. Louvado seja o nome de Cristo Jesus, o Cristo que ressuscitou da morte, que venceu a morte. Amém? Glórias a Ele, a este Cristo, ao Cristo ressuscitado. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, todo domínio pelos séculos dos séculos, eternamente. Amém. Bendito seja Deus. Então estou de volta. Sou o pastor Van e estamos juntos nessa jornada, né? Acredito que você tenha orado pelo seu amigo das tardes, das 6 horas da tarde ou 18 horas, como queira. E também lhe peço, quero agradecer a todos que acompanham este canal, né, que está se alimentando, né, dos estudos, né, que é a palavra, a Bíblia. Jesus disse em Mateus 4, capítulo 4, versículo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, isto sim viverá o homem. Então vamos nos alimentar das Escrituras, né, e do Evangelho da graça de Cristo. Amém? Sou pregador do Evangelho da graça de Cristo. Já vivi muitos anos dentro da religião evangélica, mas o Espírito de Cristo me deu entendimento, né? E também espero que esteja também dando entendimento a você, para que você possa ser despertado para compreender, entender e aceitar o Evangelho da graça de Cristo. É só você ir lá em Gálatas capítulo 2, versículos 7 ao 9, que você vai ver a diferença entre os pregadores do reino de Deus, os pregadores Pedro, Tiago e João, ou os apóstolos, e o único apóstolo da graça, né, para os gentios, Paulo para nós. Amém? Então tem estudo aí sobre isso, é só você ir lá e ver, você vai conseguir identificar, né, as duas mensagens, os dois evangelhos, né, o da graça e o evangelho do reino, né, de Deus. Bom, eu quero voltar o tema aqui. Sim, primeiro também eu peço que você continue orando por mim e compartilhando a mensagem, se você se identifica com esta mensagem, e também se inscreva no canal, me ajude também se inscrevendo no canal, tá bom? Para que você possa estar recebendo esses estudos. Se você gosta, você tem que se inscrever, porque toda vez que eu postar um vídeo, aí o YouTube vai despertar você, vai dizer, olha, tem um vídeo novo no canal, mas para isso você precisa se inscrever, tá bom? E também me ajuda, né? Se inscrevendo, compartilhando e dando joinha. E se você tem dúvida, escreve aí embaixo, em nome de Jesus. Escreve aí as suas dúvidas, ou se você tem alguma coisa a mais para acrescentar, para me ajudar, tá bom? Vamos lá? Então, eu quero voltar aqui, para a gente concluir, fechar, né, porque me pediram para que eu voltasse a esse tema aqui, a esse estudo, tá bom? A esse versículo, Ezequiel 18, 20. Ezequiel 18, 20. Então, Ezequiel 18, 20 diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Tá bom? Perdão. Ezequiel, deixa eu voltar aqui para Ezequiel. Eu estava lendo aqui, eu estava estudando sobre isso e deixei Ezequiel 18 e o 20. Bom, é isso aqui. Diz assim, ó. Mas é dentro do tema, né? A alma que pecar, essa morrerá. Então, no vídeo passado, no estudo passado, né, eu citei para você que as religiões Testemunha de Jeová, Adventista do Sétimo Dia, uma boa parte, ou a maior parte, né, dos irmãos da escatologia consumada, eles acreditam que nesse texto aqui a alma morre, porque eles citam esse versículo, citam outros também, né? Citam Mateus 10, 28, mas o carro-chefe é esse aqui: a alma que pecar, essa morrerá. Esse aqui é o versículo majoritário, né, que eles apresentam para poder dar base, né, ao seu pensamento. Agora, embora reconhecendo a complexa natureza humana, entenda isso aqui: a alma que pecar, essa morrerá.
Bom, cada ato do homem, é isso que nós temos que entender. Eu quero que você entenda isso. Cada ato do homem é visto como um ato do homem todo, um homem completo. Ok? Cada ato dele. Ok? O exemplo, quando você bebe água, quem bebeu água? Foi o homem. Quem se alimentou? O homem. Quem falou? O homem. Quem errou? O homem. Quem pecou? O homem. Então, cada ato do homem é visto como um ato do homem todo. Exemplo, não foi a alma, e sim o homem que pecou. A alma que pecar, essa morrerá. Tá bom? Então, quem pecou? O homem. Não é o corpo, e sim o homem que morre. Quem morre é a alma e o corpo não morreu. Aqui, o exemplo, a alma que pecar, essa morrerá. Então, só a alma que morreu? O homem aqui não morreu? O corpo não morreu? Sim, é lógico que morreu. Então, quem pecou? O homem. Quem morreu? O homem. Entende isso? Por exemplo, Romanos capítulo de número 5. Veja, entenda isso aqui. Vamos aqui para Romanos capítulo de número 5, e o versículo de número 12. Aqui, ó. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, quem pecou? A alma. Quem pecou foi o homem. Você entendeu o contexto que eu falei aqui? Né? Não foi a alma, e sim o homem que pecou. Então, poderíamos aqui traduzir assim: portanto, como por uma alma entrou pecado no mundo. Poderia também traduzir assim? Poderia, mas fica vago, fica um negócio sem um raciocínio de um bom entendimento. Então, a escrita aqui, entenda, portanto, como por um homem entrou pecado no mundo. Mas quem pecou? A alma. Quem pecou? O homem. Então, o ser completo. A alma que pecar, o homem que pecar, né? A alma que pecar morrerá. Então, o homem que pecar morrerá. Ok? Então, aqui, ó, portanto, por um homem entrou o pecado no mundo. Tá certo? Então, veja que quem pecou? A alma ou o homem? Adão. Então, aí você começa a diferenciar e dizer, poxa, realmente, essa doutrina desse versículo aqui, né? A alma que pecar esta morrerá, não está caindo muito bem não, né? Outro exemplo, Gênesis capítulo 46, vamos voltar lá para Gênesis, capítulo de número 46, e o versículo 26 e 27, olha só. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram dos seus lombos, foram as mulheres, fora as mulheres dos filhos de Jacó. Todas foram 66 almas. Olha só. Veja que a alma que pecar, todas as almas, todas as pessoas. Está entendendo o raciocínio? Correto, lógico, né? Todas as pessoas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram dos seus lombos. Quem saiu foi as almas? Fica com a coisa sem entendimento, né? Todas as pessoas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram dos seus lombos, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 pessoas. Olha o 27. E os filhos de José, que nasceram no Egito, eram 2 almas, 2 pessoas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito eram 70. Todas as pessoas. Tá entendendo? Tá clareando? Tá. Então, se você tem mais aqui, veja Romanos, agora aquele texto que a gente estava vendo lá em Romanos, capítulo de número 13, o versículo de número 1. Olha só. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram
ordenadas por Deus. Todas as almas, né? Então, todas as pessoas. Quem traduziu aqui, né, traduziu alma, mas nós sabemos que aqui não é alma, é pessoa, né? Toda a pessoa esteja sujeita às autoridades. Quem está sujeita é a alma ou a pessoa? Está entendendo? Então, se a gente voltar lá para Ezequiel, capítulo 18, agora você vai entender. E o versículo de número 20, né? Olha. Então, as testemunhas de Jeová, o adventismo do sétimo dia e uma grande parte da escatologia, dos irmãos da escatologia consumada, pega este versículo e para dar base, é o versículo inicial, chave, majoritário, para dar base à sua doutrina, para dizer que a alma morre. Então, a alma que pecar, eles pegam este versículo, olha aí, tá vendo? A alma que pecar, esta morrerá. Então, aqui você sabe que a alma aqui está falando de pessoa, da pessoa. A pessoa que pecar, essa morrerá. Toda a alma esteja sujeita às autoridades. Romanos 13, versículo 1. Toda pessoa, o ser completo. Quem peca é a alma ou o homem? Quem pecou foi a alma ou foi Adão? Adão, o homem, ok? Tranquilo aí? Clareou? Pegou agora? Não é mais enganado? Não. Então, outra coisa aqui. Salomão, entenda uma coisa aqui, para a gente fechar esse assunto. Salomão conclui, no seu raciocínio, na sua mente, conclui Salomão afirmando que o homem é constituído de duas partes. De duas partes. Salomão conclui isso. Ele chega ao seu raciocínio lógico, né? É mais aplausível o raciocínio de Salomão, assim como o de Cristo, assim como o de Paulo. Ele conclui que o homem é constituído de duas partes. Vamos ver? Vamos ver aqui. Eclesiastes, capítulo 12, versículo de número 7. Bom, quem disse isso foi o sábio Salomão. Olha só. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Tá bom? Então, isso aqui, como eu falei, é bem antes, né? Bem antes da cruz, bem antes da crucificação. E também é bem antes, 200, 300, não tem uma precisão, né? No ano em que foi escrito Eclesiastes, ninguém pode precisar, foi ano tal, diverge muito, né, a data deste livro, da escrita, o ano. Alguns dizem 250, outros dizem 300, outros dizem 600, ninguém sabe precisar, ok? Mas pelo menos nós podemos dizer, foi bem antes, né, da cruz e bem antes do ano 70, né, aonde a escatologia consumada, né, assegura que o espírito antes do ano 70 ficava preso na sepultura. Por quê? Porque eles acreditam que aonde tem a palavra, né, o termo inferno, é sepultura. Sim, né? Nós podemos concordar em alguns textos, sim, sepultura, inferno, em outros não, né? Porque tem o Hades, né? A região da sombra da morte, dos espíritos desencarnados. Eu vou trazer isto para você, ok? Hades, né? Inferno, né? Porque imagina que o homem, quando morre, a alma é exterminada, como eles afirmam, a alma é exterminada. Então é muito bom. Vamos brincar, vamos farrar, vamos dançar, vamos beber, vamos se drogar, vamos nos prostituir. Por quê? Porque a vida é essa aqui, meu irmão. Morreu, acabou-se, né? A alma, como eles dizem, que é a fonte das emoções, vai para o sepulcro. E de lá ela é exterminada com o corpo. Mas não é assim, ou não é bem assim que a Bíblia ensina. Ok? Pelo menos eu tenho um pensamento diferente, segundo as Escrituras. Tá bom? Então, eu acredito que há um lugar
de castigo eterno para aqueles que praticam, né, ou praticaram a impiedade. Então, afirmar que o espírito ficava no sepulcro, né, é vago, né, não tem sustentabilidade bíblica, principalmente quando você topa com este versículo aqui. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus. Então, voltar a Deus não é sepulcro, tá bom? Então, a gente pode concluir, né, que o homem, até agora, o homem é constituído de duas substâncias: a mortal, a material, corpo, e a imaterial, imortal, espírito, tá bom? Então, quando os testemunhas de Jeová ou Adventismo do sétimo dia, que eu tenho um carinho, tenho um respeito por eles, tá bom? Tenho grandes amigos lá, nas testemunhas de Jeová e também no Adventismo, da Igreja Adventista, eu converso muito com eles também. Então, quando eles chegarem com este, deixa eu colocar aqui, com este versículo, capítulo 18, deixa eu voltar aqui, capítulo 18, o versículo de número 20, tá bom? E dizer para você, olha, a alma que pecar esta morrerá. Aí você vai e lança, né, esses versículos aqui, você vai lançar. Então, em Romanos capítulo 5, versículo 12, quem pecou foi a alma, não foi Adão. Aí você vai e lança Gênesis capítulo 46, versículo 26 e 27, e diz, as almas que saíram do Egito foram 70 almas ou 70 pessoas. Aí ele vai cair na real. Assim também como os nossos irmãos da escatologia consumada, tá bom? Se conseguirem ver, né? Porque a pessoa vai ficando, né, num pedestal tão alto que os pequenininhos que estão chegando agora no YouTube, né, para eles não vale nada, não significa nada. Mas se algum deles conseguir ver este vídeo aqui, né, vão perceber que Ezequiel 18:20 está falando de pessoa. A pessoa que pecar, o ser completo, a pessoa que pecar, essa morrerá. Porque esse versículo aqui, eles querem dar base para isso aqui, ó. A alma morre, então eles querem dar base para isso aqui, ó. Mateus 10:28, para dizer que Jesus disse que a alma morre, ó. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Então, para que a alma morra, Ezequiel não pode ser pessoa, né? Gênesis capítulo 46, 27, 28, não pode ser pessoa, tem que ser alma mesmo, né? A parte da emoção, a parte que se comunica, né, com este mundo aqui. Só que aqui tem a diferença, o que faz diferença, né, entre o homem e os animais, o homem racional, porque o homem é um homem racional e os animais são irracionais. Então o que faz diferença é isso aqui, ó, Hebreus, veja o que é que diz Hebreus, a parte que nós temos, a parte espiritual ou alma. Tiago diz que quando o espírito, né, ele sai, né, o corpo morre. Tiago 2:26, né? Então, vamos ver isso aqui? Você quer ver, Tiago, para você? Tiago capítulo 2, versículo 26. Olha só, veja como são duas coisas no homem. O homem é constituído disso aqui. Porque assim como o corpo, uma, sem o espírito, dois, cadê o terceiro? Não tem. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras. São duas coisas, fé e obra, espírito e corpo, ok? Uma substância, a mortal, o corpo morre, e a imortal, o espírito que volta para Deus. Eclesiastes, capítulo 2, versículo de número 7. Então veja que a diferença em nós é o espírito, é isto aqui. Ok? Que também você pode ser chamado de alma, mas quando o espírito estamos vivos, enquanto neste corpo, né, o corpo é alma, a pessoa é uma alma, Quando o corpo morre, o espírito sai, o corpo morre, assim é espírito ou alma. Você veja aqui,
a diferença. Veja Hebreus, olha só o que diz Hebreus, capítulo 12, Hebreus, capítulo de número 12, versículos 9. 12, versículo 9. Capítulo 12, versículo 9. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos. Pai de quê? Pai dos Espíritos, ok? Então, o que saiu do corpo, Tiago diz, é o Espírito. Jesus diz que não devemos temer aquele que mata o corpo e não pode fazer mais nada com a alma, o espírito, a alma, ok? Então, olha só, aqui também, Hebreus 12 ainda, versículo 21 a 23. Vamos ver o que é que diz, versículo 21 a 23, que diz: E tão terrível era a visão que Moisés disse, olha a visão que Moisés teve: Estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Olha só, veja que ele aqui vai dizer, primeira classe, anjos. A universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, espírito dos justos, aqueles espíritos que partiram, né, e foram justificados, aperfeiçoados pelo sangue, pela palavra, pelo poder de Cristo Jesus, tá bom? Então, chegaste aos espíritos. Agora, veja bem, espírito aqui, aqui, Zacarias, olha só. Então, podemos ver aqui também Zacarias capítulo 12, versículo 1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito no homem. Né? Ele formou o espírito no homem. Então, agora, quem conhece a nós mesmos é o nosso espírito, que é a alma dentro de nós. O espírito em nós é a alma. Como é que nós podemos perceber isto? Veja o que diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 2, e o versículo 11. Olha só. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Então, essa história de dizer que a alma é a sede das emoções, é aquela que se comunica com este mundo, não, é o próprio espírito dentro de nós, que é a alma ou espírito, uma coisa ou outra, certo? Então, veja, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Tá bem? Olha só, o espírito do homem que nele está. Se esse espírito sair, tá bom? O homem, a pessoa morre, né? A alma morre, a pessoa morre, tá bom? Então, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Quem está em você, quem está em mim, quem está no homem é o espírito, né? Aquilo também que Jesus chama de alma. Então, esse espírito é imortal, tá certo? Eu vou trazer tudinho direitinho para você. Deixa eu ver se eu consigo aqui captar capítulo 6 aqui. E havendo e ouvir no meio dos quatro. Vou procurar aqui Mateus, Apocalipse capítulo 6. Vocês vão ver aqui. Pronto, achei. Pronto, aqui, ó. Olha só. Veja que o espírito sai, ok? Quem sobrevive à morte é o espírito, segundo Eclesiastes, capítulo 2, versículo 7. Zacarias 12:1 diz que tem o espírito, né? Hebreus capítulo 12, versículo 9, Hebreus capítulo 12, versículo 23, diz que Moisés viu as almas, viu os espíritos aperfeiçoados. Preste atenção aqui agora.
Moisés viu os espíritos aperfeiçoados na presença de Cristo, na presença de Deus. Agora olha para cá. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar os espíritos dos que foram mortos. Ligou agora com os espíritos aperfeiçoados, ou seja, então, uma parte que vai sobreviver é espírito e a outra parte é a morte. Uma parte da humanidade tem espírito e a outra parte da humanidade tem almas? Não, é a mesma coisa, apenas as colocações diferentes. Tá bom? Olha, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas do que foram mortos por amor da palavra de Deus. Olha só. E por amor do testemunho que deram. Agora, estas almas, estes espíritos, eles estão inconscientes, eles não têm mais noção deste mundo, né? Já partiram, eles estão no sepulcro, eles apagaram a sua memória. É verdade isso? É não. Olha o versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O nosso sangue, porque partiram. É por isso que Jesus diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Olha as almas aqui. Olha as almas, mas a alma morre, dizem as testemunhas de Jeová, o adventismo do sétimo dia e os irmãos da escatologia consumada, que o espírito ficava no túmulo e a alma morre, porque a alma é emoção. Olha a alma aqui, irmãos da escatologia consumada. Olha a alma aqui, ó. E havendo aberto o quinto selo, vocês que têm os olhos espirituais, a mente de Cristo, olhe para cá, com os olhos espirituais, né, com os olhos iluminados, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas, ou os espíritos, Hebreus capítulo 12, versículo 23, e vi os espíritos aperfeiçoados, aonde? No túmulo? Não, no céu, na glória. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas do que foram mortos. Almas. Mateus 10, 28. Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Olha elas aqui. Estão vivas, as almas estão vivas no trono lá debaixo do altar. Debaixo do altar é uma posição, né? É uma posição, ou seja, um lugar de espera, né? Já para que iria tudo se consumar, né? Em 70, que eu creio, a vinda de Cristo. Então Cristo, quando julgou a Israel, estas almas saíram daqui, receberam um corpo glorificado, segundo Coríntios capítulo 5, o seu corpo glorioso, imortal, incorruptível, já não estão mais aqui debaixo do altar, já estão vivos eternamente na presença de Deus, na presença de Cristo, no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui eles estavam aguardando a consumação, a vinda de Jesus para julgar Israel e estabelecer o seu reino. E vendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas do que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E elas clamavam e clamavam com grande voz, e dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue? Elas morreram, Mateus 10, 28, do nosso sangue e dos que habitam sobre, a lembrança, do que habitam sobre a terra, né? Agora veja, e foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos, de seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram, que haviam de ser mortos. Eita, olha só, como eles
como estas pessoas foram mortas. O corpo tombou lá na cidade de Jerusalém, tá certo? Mas a alma, o espírito estava diante de Deus. Então, olha só, vamos voltar aqui, nós temos um tempinho ainda. Vamos voltar aqui, almas. Deixa eu voltar aqui para você ler. E havendo aberto, vi debaixo do altar as almas. As almas. Presta atenção, agora vamos voltando. As almas. Hebreus 12, para a gente entender aqui agora, tá bom? Hebreus 12, olha só. João viu as almas. Hebreus 12, 23, olha o que é que diz aqui. A universal assembleia e a igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos, alma ou espírito, ou lá vai ter, vai lá estar confrontando lá, debaixo do altar, as almas, né? E lá no outro local, os espíritos. É a mesma coisa, né? Escatologia consumada, adventismo do sétimo dia, testemunho de Jeová, espírito ou alma. O homem é composto, Eclesiastes 2,7, corpo e espírito. Então, os espíritos dos justos aperfeiçoados. Espírito não morre, muito bem, não morre porque estava lá. Jesus, até quando vai julgar o nosso sangue? Lembra? Em Apocalipse 6. Agora, voltando aqui para Mateus, agora vamos fechar com Mateus, ok? Mateus, capítulo de número 10 e o versículo de número 28. Ok? E não temais os que matam o corpo, ok? Matam o corpo se destrói, vai para a sepultura, né? Vai para o lugar dos sepulcros, né? Vai lá para a sepultura. E não podem matar a alma, realmente não podem, porque Moisés viu os espíritos lá, João viu as almas lá. Então Jesus mentiu? Não, mas aqui é porque Jesus está se referindo a isso aqui, ó. Que não pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo, tá vendo? É o Vale do Rinom, né, que tinha um lixão lá no centro de Jerusalém, porque era oferecida os corpos a Moloque, né, o deus que eles serviam lá. E eles pegavam os corpos, tanto de pessoas como de animais, e jogavam naquele caldeirão de fogo, né? E ali aqui ficava aquela caatinga, né? Aquele lixão, né? Na cidade de Jerusalém. Depois um governador entrou e acabou com aquilo ali. Então eles pegam isso aqui, né? O Vale do Rinom, isso aqui, e dizem, olha, mas Jesus está falando disso aqui, mas isto aqui tem por trás disso aqui, tem uma verdade. Veja que é tão verdade que depois disso aqui, já em Apocalipse, Jesus já estava ressuscitado, João viu estas almas vivas lá diante do trono de Deus, clamando, até quando não julgarás o nosso sangue? Está vendo aqui? Então, repensem, estudem, pesquisem, né? Antes de falar, veja outros versículos, porque às vezes a gente pensa que está abafando, né? Falando uma verdade, e lá na frente alguém vai mostrar outro versículo que vai contrapor isso aqui. Aí você vai repensar, desfazer, né, tudo que você disse. Então, não é que fica feio, errar é humano, tá certo? Então, olha só, agora se você for daqui para frente, não temas os que matam o corpo e não podem matar a alma. Vamos ver se a alma morre ou fica presa no sepulcro. Vamos ver. Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6. Calma. Não se desespere. Você quer dar testemunho de Jeová, adventista do sétimo dia ou da escatologia consumada. Somos todos irmãos em Cristo. Apocalipse capítulo 6. E o versículo aqui. Vamos ver se essa alma morreu. Morreu o corpo e a alma. Para onde foi? E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo? Vamos aqui, 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas do que foram mortos por amor da palavra de Deus
e do testemunho que deram. As almas, olha só, as almas do que foram mortos. Quem foi morto? O corpo. As almas daquele corpo, ok? As almas daquele corpo, a alma daquele corpo, ou as almas daqueles corpos, tá bom? Então, estava lá, a alma, ou espírito, Tiago 2, 26, sai o espírito, o corpo morre. Eclesiastes 2, 7, o corpo padece, morreu, a alma, o espírito voltou para, e voltou mesmo, onde eles estavam? Debaixo do altar de Deus, ou de Cristo. E eles estavam tão inconscientes que eles nem se lembravam de nada, né? Apagou da memória, como diz o Salmo, né? Como dizem também os nossos irmãos da escatologia consumada. Olha a inconsciência desta alma, ou dessas almas. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue? Eles sabiam que tinham morrido. E dos que habitam sobre os que... Onde eles estavam? Eles estavam em outro lugar. Eles não estavam na terra, não estavam no sepulcro, ok? Isso aqui é antes de 70. Não estavam no sepulcro, porque eles dizem aqui, ó, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra, lembrando da terra, tá bom? Então, fica aqui essa reflexão, esse estudo, meditem, espero que você veja, ao criticar, critica com decência, critica com sabedoria, tá bom? E se concorda, coloca aí ok, compartilha, se inscreva no canal, né? Para que você possa estar recebendo outros estudos, tá bom? Outras mensagens da graça para a glória de Cristo Jesus. Fico por aqui, agradecendo desde já por sua companhia e acreditem, vá acreditando, o homem é composto de corpo, parte mortal, alma imortal ou espírito. Você que diz ou alma ou espírito. Jesus diz alma, né? Hebreus diz espírito, Paulo diz espírito, Tiago diz espírito, Eclesiastes diz espírito, né? Gênesis diz alma, tá certo? Então, que Deus grandemente esteja te iluminando. Fica neste canal, compartilha, o nome do canal espalha aí, Iluminados pela graça você é salvo, amém? Mas o nome do canal é só Iluminados pela graça, amém? Glória a Deus pela tua vida, né? Em nome de Jesus Cristo, amém.